Qual o valor daquilo que se perdeu? Nós aqui na Igreja Casa e Vida temos trabalhado e buscado resgatar alguns valores. E as quintas-feiras, para você que não tem vindo, tem sido uma verdadeira bênção estar aqui. Como nós temos saído daqui edificados com a palavra do Senhor. Tem sido algo diferenciado às quintas-feiras. Então, se você puder vir às quintas-feiras, venha. Hoje de manhã tivemos uma palavra mais que abençoada do nosso pastor Lucas. E tem sido também uma bênção nossa escola dominical. Aprendendo mais da palavra de Deus. Buscando mais aquilo que Deus quer para nós. E eu convido você a estar presente às quintas-feiras, a estar presente aos domingos pela manhã e à noite. Porque como nós podemos ver, alguns vêm de manhã e não vêm à noite. Quem vem à noite geralmente não vem de manhã. É justamente isso que nós estamos tentando entender para a nossa igreja Casa e Vida. Eu gostaria de que você abrisse a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 15. Lucas 15, no versículo, nós vamos ler do versículo 8, só 8, 9 e 10. Uma palavra muito conhecida de todo aquele que gosta de ler a palavra de Deus. Tenho certeza que você já ouviu antes, mas hoje nós vamos ver um pouquinho mais daquilo que Deus ministrou no meu coração sobre essa palavra. A palavra sobre a parábola da dracma perdida. Qual o valor daquilo que se perdeu? É o título dessa breve mensagem. Diz assim a palavra de Deus. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se, alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador arrepende, quando um pecador se arrepende. Palavras de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra explanada. Que o Teu Espírito Santo possa trazer para nós entendimento de tudo aquilo que será dito essa noite. E que saiamos daqui, ó Deus, com tudo aquilo que viemos buscar da Tua parte. E que esperamos de Ti. Muito obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Essa é uma parábola dita por Jesus e que segue a mesma linha da parábola da ovelha perdida. Uma mulher que perde uma moeda, uma dracma, e a busca de maneira constante, de maneira ininterrupta, até encontrá-la. Isso traz para nós hoje uma ideia de valor e importância. Que cada coisa ou pessoa tem
aqui nessa terra, nesse mundo ou no reino de Deus. Assim como a ovelha, que está uma parábola descrita alguns versículos aí acima, a moeda perdida provoca a alegria ao ser encontrada, reforçando a ideia de que os céus se alegram por cada pecador que se arrepende. Existem coisas na vida que, quando se perdem, parecem não ter tanta importância para nós. Mas existem outras que, mesmo sendo pequenas aos olhos humanos, carregam um valor imensurável. Jesus, ao contar a parábola das dracmas perdidas, da dracma perdida, que no caso foi uma, nos revela algo poderoso. Para Deus, ninguém é insignificante. Ninguém é insignificante. O texto de Lucas 15 reúne 3 parábolas com o tema perdas. Parece que o nosso mestre Jesus estava preocupado em ensinar que devemos buscar o que perdemos. Jesus descreve o cotidiano das pessoas de forma que elas pudessem entender, embora essa história pareça simples, ela traz para nós uma mensagem importante e prática para a minha e para a sua vida. O que você perdeu? É a pergunta que vai ficar para nós nessa noite. O que você perdeu? Vamos aprender um pouquinho sobre essa parábola. E a primeira coisa que ela fala nessa parábola é sobre a mulher. Repita comigo. Qual a mulher? Qual a mulher? O texto começa exatamente assim, perguntando qual é a mulher. Porque, pela tradição da Bíblia, tradição bíblica, as mulheres desempenham papéis importantes na sociedade e naquela região. Temos exemplos de grandes e de várias mulheres fortes e corajosas, como Esther, Ruth, Maria. A primeira coisa que respondemos quando somos perguntados sobre uma mulher da Bíblia, geralmente falamos o nome de uma delas. Esther, Ruth ou Maria. É algo que nos faz pensar sobre a importância da mulher no reino de Deus e nas palavras do Senhor. Elas desempenham funções cruciais na história do povo. Mas não só a mulher, tanto mulher quanto as mulheres, quanto os homens, são igualmente amados e valorizados por Deus. Mas esta mulher, que procura suas moedas, representa a igreja de Cristo. Ela representa a igreja. A noiva do Cordeiro, que deve estar preparada para receber o seu Senhor. As moças naquela época guardavam moedas para servir como dote, né? Geralmente tinha o dote. Quantos dote? Quanto você tem? Quanto seu pai tem para dar de dote? Isso se acabou. Seria bom, né? Se fosse hoje. Aí, Carla, qual é o dote? Mas isso também representava a sua pureza. Essas moedas eram utilizadas como ornamento, em forma de colar sobre o véu que ia à sua cabeça.
Estar sem uma moeda seria uma prova de perder a sua pureza. Olha a importância que essa moeda tinha para aquela mulher. E hoje nós vemos uma moedinha, a gente também deixa para lá, né? Não tem mais importância. É o que nós damos importância hoje. Muita coisa tem se perdido na casa do Senhor. Muita coisa tem se perdido em meio aos cristãos. Estamos deixando de valorizar coisas muito importantes para a nossa caminhada, para a nossa vida, para a nossa família. E nós estamos negligenciando com isso. Isso explica a ansiedade de encontrar a dracma. E Jesus quer encontrar a sua igreja. E para isso, quer nos preparar. Para nos apresentarmos como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Nós precisamos buscar mais isso na nossa igreja. Nós precisamos buscar mais isso na nossa vida e na vida da nossa família. Por isso, a igreja precisa voltar à pureza do amor e da vida de santidade. Quando a igreja se mistura com o mundo, está traindo ao Senhor. Nós, a igreja, devemos estar preparados para o nosso grande encontro com Cristo. Não será um pequeno encontro, e sim um grande encontro. Hoje, na classe dos homens, o Fábio pôde compartilhar conosco que como vai ser bacana quando a gente chegar no céu e Jesus vai sentar assim conosco numa mesa e vai perguntar para nós assim: vamos lá, qual é a sua dúvida? Eu sei todas as suas dúvidas, porque eu contemplo todo mundo, mas eu quero que você converse comigo, porque eu vou esclarecer a sua dúvida. Tempo não vai faltar, né? Para a gente estar ali, batendo um papo e Jesus verdadeiramente esclarecendo todas as nossas dúvidas. A mulher foi o primeiro ponto. Quem é a mulher? O segundo ponto é a dracma. Tendo 10 dracmas, se perder uma, assim diz a palavra do Senhor. A dracma é uma moeda grega que equivale a 1 denário romano. Um dia de trabalho. Ambos tinham um valor aproximado de um dia de trabalho. Diante da situação social da época, era considerada uma quantia muito, muito valiosa. Imagina hoje você perder um dia do seu salário. Para muitos, pode não ser nada. Mas para muitos, será muita coisa. Um dia do seu trabalho. Perder uma dracma era o mesmo que ficar sem comer por um dia inteiro ou mais. A dracma representa um valor. Por isso, podemos ilustrar as dracmas como sendo 10 valores que estão sendo perdidos atualmente. Eu poderia colocar aqui muito mais. Mas vamos acompanhar o texto. Ela só tinha 10 dracmas. 10 dracmas. E a primeira dracma que nós estamos perdendo hoje é o próprio ser humano. A falta de amor ao próximo já chegou ao limite do aceitável. Limite
do aceitável. A ponto de encontrarmos ou sabermos de alguém que morreu e para nós hoje não tem mais espanto. Eu lembro, não tem tanto tempo assim, mas quando eu era pequenininho, que morria alguém na rua, para nós era o maior espanto. Ficava aquela multidão de gente, ninguém conhecia, mas ficava aquela multidão de gente querendo saber o que aconteceu. Hoje, as pessoas passam, se preocupam mais em fotografar e fazer selfie. Estava acompanhando essa semana uma briga na rua de 3 meninas de escola. Mas eu acho que elas faziam alguma luta, que elas davam um soco com vontade, uma na outra. Além de puxar o cabelo, né? Porque mulher, para brigar, o cabelo é rápido. A primeira etapa é essa, é o cabelo. E tinha, no mínimo, uns 10 telefones filmando. Ninguém separa. Ninguém intervém. Ao ponto das meninas caírem e um cidadão deitar no chão próximo com o telefone e está fazendo selfie deitado delas. Ele deitado fazendo selfie delas. Brigando. O valor que nós estamos dando a isso. O amor ao próximo não tem valido mais nada. O ser humano não está valendo mais nada. Recebi um vídeo de uma ocorrência aí lá para o lado da Avenida Brasil. E o rapaz levou uns tiros, vários tiros, tinha várias pessoas dentro do carro. E um rapaz levou um tiro, vários tiros. E esses tiros simplesmente explodiram a cabeça dele. Deixa eu tirar a cabeça aqui, né? Senão vai ficar, né? Explodiram a cabeça dele. Mas as pessoas estavam ali preocupadas em fotografar para postar na rede social algo que não traz nada de bom para nós, nada de bom para a nossa família e para os nossos filhos. A preocupação era só essa. O valor do ser humano foi-se. E a palavra de Deus é clara no livro de Marcos, no capítulo 12, no versículo 30. Ame ao Senhor, o teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento, com toda a sua força, porque é Ele quem nos dá força. É Ele. Não podemos negligenciar a isso. O inimigo quer desfigurar as pessoas para perder a sua semelhança com Deus. Desfigurar. Nós vemos cada bizarrice nas redes sociais. Pessoas querendo ser cachorro, outros querendo ser gato, coelho, tudo quanto é bicho. Mas não quer mais ser humano. Não quer mais ser tratado ou tratada como ser humano. Aonde nós vamos parar? De que maneira nós vamos explicar isso para os nossos netos? Daqui para frente. Agora entrou uma outra onda de fazer aura. Como é que é? Fazer aura, não é isso? Famar aura. Hã? Famar aura. Eu falei, mas que desgrama é essa de famar aura? Aí, estou acompanhando lá e... Hoje eu vi um vídeo até engraçado. Um jovenzinho estava lá fazendo aura, esse negócio aí, na frente da televisão e filmando para colocar na internet. E a irmã dele viu e chamou a mãe. Mãe, o fulano está ficando doente. Tem algum problema com ele. Eu acho
que coisa ruim. Olha isso. Eu acho que coisa ruim pegou ele. A mãe saiu correndo do quintal e foi lá. E ele estava nesse negócio aí e falava, eu não sinto mais nada, eu não sinto mais dor, não sinto mais isso. A mãe pegou uma vassoura e quebrou ele. Rapidinho, ele começou a sentir dor de novo. Mas são essas coisas, irmãos, que têm acontecido. Essas coisas que nós temos visto em várias discussões. E não é só aqui, não. É em qualquer lugar. No Brasil e fora do Brasil, principalmente. As pessoas querem ser cachorro, gato, mas não querem ser tratadas como tal. Porque se você falar que a partir de hoje ela vai comer comida de cachorro, comida de gato, aí ela não quer mais. O inimigo quer desfigurar as pessoas para perder a sua semelhança com Deus. E a palavra de Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Essa é a primeira dracma, ser humano. A segunda, eu não vou demorar. A segunda é a família. Cada vez menos protegida, dividida. O livro de Marcos vai nos dizer, no capítulo 3, no versículo 25, se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Mas nós temos permitido que essas famílias estejam sendo divididas. Quando eu digo nós, a igreja. A igreja que eu digo também não é só a igreja Casa e Vida, é a igreja num comum. Estamos permitindo isso. Estamos permitindo que isso aconteça. Basta vermos hoje que não se poupam esforços a fim de destruir a família, denegrir a imagem do homem e da mulher, principalmente se esse homem ou mulher se declarar cristão. Precisamos resgatar o que foi perdido. Resgatar o que foi perdido. A terceira dracma vai falar sobre relacionamentos. Ter amigos atualmente é uma coisa rara, pois os relacionamentos são superficiais, considerados descartáveis. A pessoa não se importa mais se é amigo ou se não é amigo. A pessoa hoje é teu amigo, amanhã ela já não é mais. Hoje, para ser amigo, deve-se buscar o que tem de valor, o que eu vou aproveitar, o que vai ser bom ter a tua amizade. Muita gente hoje quer ser amigo para aparecer mais no Instagram, para ter mais seguidores. A busca por seguidores no Instagram, nas redes sociais, tem sido algo completamente sem noção. Porque a pessoa faz de tudo para ter mais seguidores. Só para postar lá. Parabéns, cheguei aos 2K. Parabéns, cheguei aos 3K. Seguidores. E o que essa pessoa está fazendo para verdadeiramente mostrar a realidade da sua vida para que as pessoas a sigam? Ou sigam? Porque na maioria das vezes o que mostram não é a realidade. É algo comprado, algo superficial. Coisa mais fácil que tem hoje é ter seguidor no Instagram. Mais fácil que tem. Basta ter dinheiro. Basta ter dinheiro. Se vocês quiserem, depois eu dou
Pode escolher. Quero 3 mil, 5 mil, 10 mil. É só pagar que os 10 mil. Tem sido assim. Ou seja, tudo não passa de uma farsa. Querendo ludibriar, enganar a todos aqueles que ali estão seguindo essas pessoas. Se dizem amigos, mas não são amigos. Relacionamentos destruídos. Relacionamentos falsos. Porque são traidores. Convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A outra dracma é a igreja. Muitas pessoas hoje estão abandonando seu compromisso com o corpo de Cristo, deixando de participar de momentos ímpares na casa do Senhor, como se fosse algo sem valor. Algo sem valor. Hoje, vou, não vou, está chovendo, está sol, tá, o que seja. É por isso que logo no início eu disse da bênção que tem sido estar aqui às quintas-feiras. Tem sido muito bom. Já tivemos testemunho. Se você também tiver um testemunho, é só falar e quinta-feira compartilhar conosco. Isso para demonstrar para vocês o quão abençoado nós temos sido aqui nos cultos de quinta-feira. E às vezes não valorizamos. Às vezes não valorizamos. Não damos importância. Porque estamos bem. Estamos bem. Graças a Deus por isso. Mas precisamos valorizar mais o trabalho da nossa igreja. É algo que tem sido sempre alvo de nossas reuniões. O que nós estamos fazendo de errado? O que nós precisamos fazer? O que nós precisamos buscar? Para que as pessoas sejam atraídas para esse lugar. O que eu e você, o que nós precisamos fazer para que mais pessoas possam conhecer a Deus através da minha e da sua vida. Estão abandonando o compromisso com o corpo de Cristo, deixando de participar de momentos ímpares, importantíssimos. E a palavra de Deus é clara. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 27, diz assim, ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Se você é igreja, se você faz parte da igreja, você é membro desse corpo. E individualmente membro desse corpo. Não podemos deixar mais as coisas estarem ou ficarem do jeito que estão. Precisamos verdadeiramente nos voltarmos para aquilo que estamos perdendo e buscar essa dracma, acender a candeia, como diz a palavra do Senhor, e buscar incessantemente até encontrar e depois nos alegrarmos por isso. A quinta dracma é a liderança espiritual. Quando a gente fala de liderança espiritual, muita gente fala, não, porque é liderança, negócio de liderança espiritual, que o pastor vai mandar eu ir, o pastor vai mandar eu ficar, o pastor vai mandar... Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você ter alguém que você possa verdadeiramente compartilhar
aquilo que você está sentindo e que possamos orar juntos. É uma liderança espiritual. É aquela pessoa que vai poder te orientar e te explicar alguma coisa que você não esteja entendendo. Isso é liderança espiritual. Como nós dissemos hoje na classe dos homens. O estudo, graças a Deus, a Carlinha e o pastor Tiago, agora eles estão todos lá para vocês. Ninguém mais vai ficar, não tem estudo, não sei o que, não sei, não. Foi benção, está lá. É só pegar ali e estudar. E o que nós compartilhamos hoje na classe dos homens? Que foi uma benção. Qualquer dúvida, é só perguntar. É só tirar antes. Não precisa deixar chegar no dia. Liga para um de nós, para qualquer um pastor, liga para o seu professor na classe da escola dominical e tira a dúvida. Quando chegar aqui, vai ser algo mais dinâmico e abençoado, que nós vamos poder compartilhar e estar falando aquilo que você já viu. Eu ainda fui mais longe, falei, coloca no grupo. Às vezes a sua dúvida é a mesma dúvida do seu colega, do seu amigo. E aí nós vamos poder, em vez de fazer um grupo de ficar trocando figurinha de boa tarde, bom dia e boa noite, nós vamos fazer um grupo de estudo, de compartilhar as nossas dúvidas e um workshop. Vamos ali, trabalhando. Liderança espiritual. Os pastores têm sido desvalorizados e desrespeitados em muitas igrejas e, por vezes, humilhados, juntamente com toda a sua família. E o livro de Hebreus é claro, no capítulo 13, no versículo 7, que ele diz assim, lembrem-se dos seus líderes, os quais pregam a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que eles tiveram. Imitar a fé daqueles que tiveram. Quem hoje você pode falar que imita a fé daquela pessoa? Quem você conhece hoje que você pode falar? Não, fulano de tal, eu estudei, eu aprendi com ele, homem de fé, mulher de oração. Quem? Será que se hoje eu falar, morrer, alguém vai falar assim, não, eu aprendi com o pastor Gordão, pretão, que tinha lá na igreja Casa e Vida. Um homem de fé, um homem instruído por Deus, um homem guiado por Deus, e que me ensinou dessa e dessa forma. Será que eu tenho alguém que vai poder falar isso de mim? Eu tenho várias pessoas que eu posso falar isso. Várias. A sexta dracma é a autoridade. Devido às decepções da nossa geração, não tem aceitado obedecer às autoridades. E o livro de Romanos diz que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Aí você vai falar assim, mas eu tenho que pensar o que eu vou falar aqui. Mas e fulano? Também foi. Ele foi instituído por Deus. Mas como assim? Você tem liberdade para votar. E se você votou, é por isso que ele está lá. Está chegando aí a hora de votar novamente. Tudo depende de mim e de você. Não adianta de nós fazermos as coisas e depois falar assim, mas foi Deus. Não, não deu não. Deus só te deu a liberdade
de você votar ou não. Para isso nós temos que conhecer. Lembra, no passado? Porque eu quero um rei, nós queremos um rei. Mas olha, abre teu olho, esse negócio de rei dá ruim. Não, nós queremos assim mesmo, nós queremos um rei. Então toma. Foi bom? Alguns foram bons, outros não. Autoridades. As instituições, como governo, escola e polícia, estão sendo questionadas. A 7ª dracma é o trabalho. Por causa da má distribuição de renda e de família e de facilidades em obter recursos de forma ilícita e muitas vezes até lícita, muitas pessoas não querem mais trabalhar. Formas ilícitas e formas lícitas. Essa semana eu estava conversando com a minha mãe e teve um problema lá em Angra dos Reis. Foram muita gente presa lá. Sei que prenderam os caras lá, dono de lancha, dono de barco. E uma vez um amigo meu me falou assim, cara, a maioria, não todas, mas a maioria dessas mansões aí não é com dinheiro lícito. Eu falei, como assim? Não é. Ele falou, poucas são de herdeiros legítimos, de pessoas que construíram verdadeiramente um patrimônio. Mas a maioria daqui não é. E nós temos visto isso nas reportagens. Nós temos visto isso. Várias mansões, várias casas, vários apartamentos, vários carros. Tudo sendo apreendido. Por quê? Ninguém quer mais trabalhar. As pessoas querem verdadeiramente fazer o que é mais fácil. E maneira lícita, nós temos aí várias bolsas. Bolsa não sei o quê, bolsa não sei das quantas. Ninguém quer trabalhar. Uma vez uma entrevista a um rapaz de Niterói, morador de rua. Ofereceram para ele um trabalho, ele falou, tá brincando comigo? Aí eu perco a minha bolsa. E eu ganho muito mais aqui do que trabalhando. Um outro rapazinho, ofereceram carteira assinada para ele. Não, eu ganho muito mais ali, vendendo caqui no sinal, do que trabalhando de carteira assinada. Aí nós estamos indo muito longe. Não é bem assim. Eu conheço, eu vi um rapaz aqui na Barra. Nós éramos da Igreja da Barra. E a Igreja da Barra tinha o costume de ajudar esse menino. Ajudar mesmo. E foi oferecido para ele. Trabalho, escola. Ele, no início, ele falou assim, vou. Mas depois ele chegou para nós na administração e falou assim, para mim não dá mais. Mas o que houve? Não dá mais porque eu ganho muito mais ali no sinal do que trabalhando. Ali eu tenho muito mais dinheiro, eu ganho muito mais dinheiro do que se eu for trabalhar. O trabalho. Muitas pessoas não querem mais trabalhar. São dracmas, é uma dracma que nós precisamos resgatar. Se não de todo, ajudar a resgatar. Porque o trabalho dignifica o homem e a mulher. Mas muitos não querem mais trabalhar. A 8ª dracma, está terminando. É o respeito. Falta de consideração com as pessoas mais velhas, com pessoas de outro sexo. Não temos mais aquele cuidado no falar, não temos mais aquele cuidado com a pessoa mais velha. Mas
madura, vamos dizer assim, mais velha, né? Como diz minha filha, você agora é um idoso. Eu digo, tá bom. Agora vai ser o vovozinho das crianças. Eu falei, tá bom, eu aceito isso. Mas não se está tendo mais cuidado. É uma falta de respeito grande demais. Basta você andar pela rua. Não tem mais respeito. Outro dia foram assaltar um velhinho, o velhinho não aguentava um sopro. E o camarada estava batendo nele, dando socos nele. Falta de respeito. E é um extremo e é o outro extremo. Não sei quantos viram o pai dando chute na criancinha de 3 anos. Você imagina um pai fazer algo assim? Falta de respeito. Falta de temor a Deus. Não temos mais. Não temos mais. Hoje se fala qualquer coisa perto de qualquer pessoa. Não tem mais, cara, não fala isso não, a pessoa está aqui. Pô, respeita. Não existe mais isso. Hoje, você passa na rua, você escuta barbaridades. Barbaridades. Respeito. É uma dracma que está sendo perdida, que foi perdida e que nós precisamos resgatar. A 9ª dracma é a palavra de Deus. Não podemos esquecer que a maior fonte de riqueza que temos está nas Escrituras. A maior fonte de riqueza está nas Escrituras. João, capítulo 5, versículo 39. Leiam comigo aqui, ó. O que está escrito? Vocês... É isso. É o cristão. Sabe o que me lembra essa escritura aí? Igreja Metodista da Taquara. Não é a igreja nova, não, é a igreja velha. Porque esse versículo aí estava estampado lá no altar. Ficava uma Bíblia aberta com esse versículo aí pintado na parede. Não era a Bíblia não, na mesa não, pastor Tiago. Era pintado na parede. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Algo que ficou gravado na minha cabeça desde pequenino. Mas por quê? Aquilo foi inculcado. Toda vez a gente era obrigado a ouvir aquilo ali. A gente entrava na igreja e lia aquilo. Ia para a escola dominical e lia aquilo. Era sempre algo que fez a diferença na minha vida. Um dia eu posso contar meu testemunho aqui. Mas tem que ser um dia assim, só nós. Pode ter live não, senão dá ruim. Eu posso contar meu testemunho. Mas de como isso fez a diferença. E de como isso faz a diferença na minha vida até hoje. Estava compartilhando hoje com o Fábio, que eu estou fazendo uma pesquisa sobre a palavra amém. E amém, geralmente as pessoas colocam como assim seja, né? A gente fala amém, assim seja. Esse é o mais usual, né? Mas eu já descobri uma outra expressão, uma outra referência sobre a palavra amém, que ela diz, nisso eu me agarro. Quando você diz amém, você diz nisso eu me agarro. E eu fui buscar a profundidade disso. De como é algo surpreendente na nossa vida. Buscar esses ensinamentos na palavra de Deus. É uma pena que eu aprendi isso pequenino e depois foi-se.
mas a dracma foi achada. E está aqui. Hoje eu leio a palavra do Senhor, estudo a palavra do Senhor. Porque foi uma dracma que foi resgatada. Palavra de Deus. Não podemos esquecer que essa é a fonte da maior riqueza que nós temos hoje. A 10ª e última dracma, diga amém. Tá vendo como é que vocês não estão gostando? É o amor. Não existe sentimento maior que o amor, nem atitudes maiores que o que é feito com o amor. A palavra de Deus vai dizer: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Nós precisamos resgatar essa dracma. As pessoas não se amam mais. As pessoas não se amam mais. As pessoas hoje se suportam. Como eu vi numa camiseta. Rapaz. Como eu vi numa camiseta estampada. Me ame ou me suporte. E hoje as pessoas têm optado em suportar do que amar. Amor. Algo que precisamos expressar, falar, dizer que ama. Não tem como adivinhar, mas nós precisamos nos expressar. Eu te amo no amor do Senhor. Eu te amo, eu preciso estar junto contigo. Qual desses valores você perdeu? Nós falamos de 10 valores. Qual desses valores você perdeu? Precisamos resgatar valores que se perderam. Mesmo que o mundo não tenha, na igreja isso deve ser diferente. Precisa ser diferente. Devemos ser exemplo para as pessoas que possam ver Jesus em nós. Atos 11, no versículo 26, vai dizer: e quando o encontrou, levou para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Precisamos voltar a sermos chamados de cristãos. Cristão. Ali vai um cristão. Aqui mora um cristão. O meu amigo é cristão. A minha amiga é cristã. O meu companheiro de trabalho, ele é cristão. O meu amigo na faculdade, ele é cristão. Cristão. O seu vizinho precisa conhecer e saber que você é um cristão. Atos 26 nos mostra a transição de uma comunidade originalmente judaica para uma identidade própria, centrada em Cristo. O intenso e prolongado trabalho doutrinário de Barnabé e Saulo na igreja de Antioquia fez com que a multidão de discípulos fosse edificada pela primeira vez, designada publicamente como cristãos. Esse nome reflete a percepção de que aquelas pessoas não eram meramente uma variação do judaísmo, mas um grupo cuja marca distintiva era pertencer a Cristo. Cristão, eu pertenço a Cristo. Você também precisa ser cristão e pertencer a Cristo. Igreja Casa e Vida, precisamos resgatar
esses valores perdidos. O terceiro e último ponto que eu queria destacar para nós é a busca. Versículo 8, na parte C, vai dizer assim: acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. A mulher não se conformou com a perda da moeda, nem deixou para depois, mas foi na mesma hora em busca da dracma até encontrar. Até encontrar. O processo de procura pela moeda perdida passa por 3 etapas. Primeiro, acender a luz. A igreja precisa ser luz do mundo. Precisa ser luz do mundo. As pessoas precisam enxergar através da minha e da sua vida. E para isso, precisa primeiro acender a luz da palavra de Deus. A luz prevalece sobre as trevas. E palavra de Deus, nós temos buscado. Palavra de Deus, nós temos aqui. Palavra de Deus, nós temos estudado. Eu já procurei saber. Posso contar em uma mão as igrejas que estão com esse projeto de leitura e estudo da palavra em um ano. A leitura e estudo de toda a palavra de Deus em um ano. Pouquíssimas. E graças a Deus, nós somos uma delas. O segundo ponto da nossa busca é varrer a casa. A igreja precisa ser limpa de toda a sujeira do pecado, buscando o perdão e a santificação. Jesus disse que a videira precisa ser limpa para produzir frutos. E às vezes a igreja precisa de uma limpeza. Às vezes a igreja precisa de uma limpeza. O terceiro ponto é a perseverança. Como a mulher não desistiu, precisamos ser perseverantes e não nos rendermos à influência do mundanismo que nos impede de enxergar os valores do reino de Deus. Perseverança. Tem alguma dracma sua perdida? Persevera, busca, até encontrar. É algo bom. Jesus ensinou: buscai e achareis. Prometeu que quem busca, encontra. Mesmo que tudo pareça contrário, não podemos desistir de procurar, de voltar os valores do reino de Deus. Isso só é possível com a luz da palavra de Deus, com uma limpeza na casa e com muita perseverança. Procure o que você perdeu. 10 dracmas foram as que eu coloquei aqui. Podem existir mais outras, mas essas foram as principais, que nós temos perdido e precisamos encontrar. Nós, como cristãos, precisamos encontrar. Precisamos dar valor. Não podemos tratar com negligência essas coisas, porque isso nos faz falta. Precisamos estar atentos. Eu queria concluir. O Ministério do Louvor já pode ir tomando postos para estarmos louvando. Eu queria concluir dizendo para você: a alegria é o resultado de encontrar o que se perdeu. Viver uma vida correta, de acordo com os princípios da palavra de Deus, não significa ser sisudo, mas sim
alguém que tem o fruto do Espírito Santo. As alegrias do mundo são apenas aparentes, momentâneas, mas com consequências tristes e duradouras, quiçá eternas. Deus quer nos dar a alegria e prazer de viver corretamente em sua presença. Lembre-se, você tem valor para Deus. Você tem valor para Deus.